Oi, gente, oi, turma. Vamos estudar hoje, né? Vamos ver, conhecer um pouco sobre crase, né? Então, o que vem a ser, assim, essa crase? Todo mundo alegre, né? O meu hoje está bem feliz aí, a gente iniciando essa aula. Então, para começo de conversa, crase não é acento. O nome deste sinal é acento grave, né? Então, esse aqui é o acento grave, ele é voltado para trás. Crase, em grego, crasis, significa fusão ou união. Neste caso, é a fusão de duas vogais iguais e contíguas. Vejam, quando é que eu devo ou não usar a crase? Aplicando conceitos. Eu digo assim, vou para o escritório. Quem vai a algum lugar. O escritório, o substantivo, né? Então, para fazer essa junção aqui, digo, vou ao escritório. Aqui ficou fácil, porque você tinha uma preposição a e um artigo o, e ficou ao. Houve uma combinação. Tudo bem. Vamos aplicar esse conceito agora com uma palavra feminina. Vou para a escola. Quem vai a algum lugar. Eu vou à escola. Ah, dois as. Então, o que vai acontecer? A língua portuguesa não permite isso. Vou à escola. Então, vai acontecer uma fusão, certo? E essa fusão ela é representada por esse acento aqui, olha. Pelo acento grave. Então, o que aconteceu aqui? Ah, agora aconteceu uma crase. Eu vou à escola. Você não diz está errado, eu vou à escola. Aí o acento aqui para representar que houve essa fusão dos dois as, da preposição a com o artigo a. Entendi? Agora sei o que é essa crase. Tá bom, gente? Entenderam? Compreenderam? Mas para a gente aplicar a crase, é preciso que a gente conheça as regras práticas. Para você saber se a crase, antes de uma palavra feminina, troque essa palavra por outra masculina correspondente. Se antes da palavra masculina aparecer aos, usa crase, né? Então veja aqui, olha. Ela foi à feira ontem. Será que tem crase? Ela foi à feira? Você pega a palavra e substitui por uma palavra masculina. Ela foi ao mercado ontem. Ah, deu uma crase aqui, olha. Então, neste caso, ao, deu uma preposição ao, então, neste caso, eu vou ter uma crase, tá certo? Se antes da palavra masculina aparecer apenas a ou os, não se usa crase. Os jogadores visitaram a cidade. Aí eu vou saber se tem crase. Troca por uma palavra masculina. Os jogadores visitaram o museu. Eu não disse ao, visitaram o museu. Então, a cidade não vai ter crase. Bom, regra básica aí, continuando com as regras. Na indicação de horas, quando elas estão determinadas, aí tem crase. Chegamos às 2 horas. Chegamos às 10 horas. Tem crase porque as horas estão determinadas. 4. Em locuções adverbiais femininas também vai ter crase. Saímos à noite. Sentiu-se à vontade. Respondeu às pressas. Locuções adverbiais, você também vai colocar crase. Em locuções prepositivas femininas, também, né? À beira de, à custa de, à força de, à sombra de, à moda de. Sempre que a expressão à moda de estiver subentendida, ocorre crase. Olha, bife à parmegiana. Bife à moda, ela está subentendida. Ela não está aqui presente, mas ela existe aqui, ela está implícita. Então, por isso, vai ter uma crase. Vestido a Carmen Miranda, vestido à moda de Carmen Miranda. Vai ter crase porque essa palavra à moda de está subentendida. Ela existe ali. Então, por isso vai ter crase. Ainda temos crase em locuções conjuntivas femininas, à medida em que, a proporção que, nós vamos sempre aí estar encontrando crase. À distância, ocorre crase diante da palavra distância, quando esta vier especificada. Vejam, achava-se a distância de 100 metros, só teve aqui a crase, certo?
Porque essa palavra distância, ela está especificada a distância de 100 metros. Como ela está especificada, então, no caso, aconteceu aqui a crase. No caso de indeterminação, não haverá crase. Se fosse assim, achava-se a distância, não teria crase, porque ela não estaria especificada. O trem passava a pouca distância da casa. Apareceu a especificação. É necessário vê-los à distância, não está especificada. Dica prática. Oba, né? Diante de pronomes de lugares, pense assim. Quando vou e volto de, crase para quê? Quando vou e volto da, crase haverá. Olha, vou a Brasília. Tem crase ou não tem? Aí eu digo assim, e volto de Brasília. Ah, não tem crase, porque eu digo assim, vou a, mas eu digo volto de. Então, não tem crase, certo? Quando vou e volto de, crase para quê? Vou, volto de. Crase para quê? Vou à África e volto da África. Vou a, volto da. Ah, agora tem crase. Quando vou e volto da, crase haverá. Vou a, volto da. Crase haverá. Vou à África, tem crase. Por quê? Porque eu digo volto da África. Vamos brincar aqui um pouquinho. Vou à Bahia. Eu digo o quê? Volto da Bahia. Ah, tem crase. Vou a Teresina. Volto de ou da Teresina? De Teresina. Ah, então não tem crase, né, gente? Só tem crase quando é vou a, volto da. Aí tem crase. Casos em que ocorre crase. Mais casos. Repetindo para que vocês aprendam realmente. Nas locuções adverbiais femininas, o rapaz saiu à tarde, chegou à noite. Ele foi à feira e depois à lavanderia. Locução, todas as locuções adverbiais de tempo, de lugar, de modo. O governador viajou às pressas, são as locuções adverbiais. Observação. Com as locuções adverbiais femininas de instrumento, a crase é facultativa. O pai saiu sem fechar a porta à chave. O pai saiu sem fechar a porta à chave. O soldado foi ferido à baioneta. O soldado foi ferido à baioneta. Por quê? Porque essa locução adverbial, ela é feminina e de instrumento. Então, neste caso, ela é facultativa. Você coloca ou não. Casos em que a crase é facultativa, você coloca ou não. Antes de pronomes possessivos femininos, porque antes desses tipos de pronome, o artigo é facultativo. Ele se refere à minha mãe. Ele se refere à minha mãe. Você coloca ou não a crase. Antes de nomes de mulheres, eu me referi a Maria. Ou, sem crase, eu me referi a Maria. Depois da palavra até, todos os alunos foram até a escola. Todos os alunos foram até a escola. Com ou sem crase. Quando ela é facultativa, você coloca ou não a crase. Casos em que não ocorre a crase. Você vê na gramática de vocês, tem assim, pelo amor de Deus, não coloque a crase. É engraçado o bonequinho que tem aí na gramática, né? Então, não tem crase antes de nomes masculinos, porque essas palavras não admitem o artigo a. Ele adora andar a cavalo, masculino, ó, palavra masculina, não tem crase. Ela prefere andar a pé, pé é uma palavra masculina, não tem crase. Não tem crase também, como a gramática de vocês, pelo amor de Deus. Antes de verbo, porque antes de verbo não aparece artigo. Assim que saíram, começaram a correr. Então, não tem crase. Por quê? Porque está antes de verbo. Não tem crase também antes de pronomes que não admitem artigo, pronomes pessoais, porque antes deles não se usa artigo. Todos se dirigiram a ela, também não tem crase. Antes de pronomes de tratamentos, dirigi-me a vossa excelência. Não tem crase de jeito nenhum, certo? Observação. Os pronomes de tratamento, dona, senhora e senhorita, pelo fato de admitir o artigo, admitem também a crase. Nada disse a senhora. Então, dona, senhora e senhorita são a exceção. Aí são as exceções, são 3. Aí você coloca a crase. Tá bom, gente? Passando. Aqui a palavra terra. É interessante a palavra terra. Antes da palavra terra, no sentido de chão firme, tomada em posição a mar ou ao ar,
Se não vier determinada, não aceita o artigo e não ocorre a crase. Se vier determinada, aceita o artigo e ocorre a crase. Assim, olha. Os marinheiros já voltaram à terra. Não tem crase, porque ele não determinou que terra. Ele não especificou. Olha o que acontece quando ela é especificada. Os marinheiros voltaram à terra de seus sonhos. Aí, nesse caso, ela tem. Por quê? Porque ela está especificada, certo? Ela está determinada que terra eles voltaram. Essa mesma regra vale para a palavra casa. Observação: quando a palavra terra for usada no sentido de terra natal ou planeta, a palavra terra admite artigo, por isso ocorrerá crase se o termo regente exigir preposição. Assim, a espaçonave voltará à Terra no ano 3000, certo? Aí, neste caso, é porque eles têm uma referência a planeta, tanto a planeta ou a terra natal, aí são os casos de exceções. Agora vamos para uma brincadeira, certo ou errado? Nós vamos já já, certo ou errado? Terminamos de conhecer aí várias regras, vocês vão ver outras, né? Vão estudar aí, nós vamos conhecer tudo. Observe os usos do acento grave a seguir e determine certo ou errado na ocorrência de crase. Com vocês, certo ou errado? Educação à distância. Lembram? A distância está especificada? Não. Então, se a distância não está especificada, portanto, está errado. Não haverá esta crase aqui. No caso de indeterminação da palavra distância, não haverá crase. Ele disse educação à distância, mas ele não especificou, não determinou. Então, não há crase, certo? Não há crase. Outro caso. Inglês a jato. Para conversação e tradução, também francês e espanhol. Certo ou errado? Inglês a jato. O que você pode observar? Jato é uma palavra masculina. Portanto, gente, não existe, né, esse acento grave antes de palavra masculina. Então, o que vai acontecer? Está errado. E a justificativa? Antes de substantivo masculinos, não há crase. Olha, não há crase, porque aqui nós temos um substantivo masculino. Mas outra, certo ou errado? Sujeito a guincho. Ah, a mesma coisa, né, gente? Observem. Essa palavra é uma palavra masculina. Então, a gente nem vai pensar muito, né? Estão pensando, tem crase ou não tem crase? Não, né, professora? Sim, alguém disse sim? Qual é a regra? Só lembrando que guincho é uma palavra masculina, então não vai ter crase. Antes de substantivos masculinos, não há crase. E vamos continuando. Atenção, ciclista à direita. Ele não colocou uma crase. Tem crase ou não tem crase, né? Locuções adverbiais femininas aceitam o artigo. E, portanto, o correto é à direita. Então, faltou a crase aqui. Né, gente? É uma justificativa. Olha aqui. Acesso à rua Céu do Sídio. Vocês observem aqui, olha. Vocês observem este A, ele possui um acento agudo, né? Então, o que vai acontecer? Errado. O erro é que o acento deve ser grave, não agudo. Acesso à rua, a crase, né? Há uma crase. Certo ou errado? Comida, aquilo. Quilo. A comida é vendida no quilo. Tem essa crase? Observe que a palavra é masculina, quilo. Então, errado. O correto é comida a quilo. Sem crase, quilo é palavra masculina. Certo, gente? Continua, vocês vão continuar fazendo a atividade da gramática, né? Páginas 135 a 142. Treinem bastante este conteúdo, que ele é muito prático. Então, valeu, gente, e até a próxima! Estuda, turma! Estou contando com vocês.